Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a esta casa fraterna, local onde nos reunimos para estudarmos as lições deixadas por Jesus. Lições estas escritas pelo amor do Mestre Jesus. Todos nós que aqui aportamos, aqui chegamos para buscar auxílio, ajuda, seja no corpo físico, seja no espírito. E com certeza, queridos irmãos, que ao deixarmos esta casa na noite de hoje, a deixaremos melhores do que aqui chegamos. Mas é preciso que sintonizemos com Jesus. É preciso que nós façamos a nossa parte. Eu tenho dito em ocasiões outras que a sintonia é tudo. E trago como exemplo que se nós estamos sintonizados no canal X, nós não vamos assistir a programação do canal Y. Então é mister se faz que nos liguemos essa fonte de luz, essa fonte de amor que é Jesus. Desta forma, queridos irmãos, vamos dar início à reflexão do ponto que trouxemos para esta noite. Falaremos de uma das virtudes quiçá mais difícil de ser albergada no nosso viver. Uma das mais difíceis a ser colocada em prática. Falo da paciência. A paciência é necessária a todos nós. Paciência significa saber esperar. E nós vamos ver inúmeras situações na noite de hoje. Podemos dar início dizendo que seu orgulho é o pai de uma multidão de vícios. A caridade gera um sem número de virtudes. E desta deriva a paciência, a doçura, a reserva nas intenções. É fácil, meus irmãos, é muito fácil para o homem caridoso ser paciente e doce, perdoar as ofensas que lhe são feitas, porque a misericórdia é a companheira da bondade. Uma alma elevada não pode conhecer o ódio, não pode trazer em seu coração cólera, ódio, ressentimento, e muito menos praticar vingança. Essa alma plana, acima dos mesquinhos rancores que nós temos um pouquinho, cada um de nós. Nós somos rancorosos, sim. Porém, compreendendo que os erros dos homens são apenas o resultado de sua ignorância, o homem caridoso não tem ressentimento.
Aí podemos dizer, mas só erra quem não sabe? Não. Erra quem não sabe e erra quem sabe. Só que quem comete algo contrário ao bem e ao mal, pelo erro, pelo não conhecimento, tem sua pena diminuída. Mas aquela pessoa que comete o equívoco, o erro, ou pratica o mal, tendo conhecimento, a culpa é bem maior. É o que disse Jesus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, o conhecimento. Perdoar é o dever da alma que aspira planos elevados. Todos nós buscamos ascender espiritualmente. Todos nós desejamos ir para planetas de regeneração. Todos nós queremos deixar de lado esses mundos de provas e expiações, tal qual a terra o é. Mas para tal é necessário que façamos por merecer. Então, relevar os erros dos nossos irmãos, nós todos que temos conhecimento do Evangelho de Jesus, seremos muitos cobrados às vezes. Então nós, muitas vezes, cobramos isso a alguém, o perdão. Mas veja bem, quantas vezes não tivemos nós as próprias necessidades desse perdão? Quantas vezes nós não pedimos, até suplicamos, que sejamos perdoados. Então é necessário que perdoemos para que sejamos perdoados. Não, porque não poderemos obter para nós o que recusamos aos outros. Como nós vamos cobrar algo de alguém se nós não temos? Então, se nós queremos vingança, sim, vamos nos vingar, sim. Se queremos vingar-nos, que seja através de boas ações. Ao invés da prática de más ações, vamos nos vingar dessa pessoa praticando o bem. Porque o bem feito a alguém ele não ofende a pessoa. Pelo contrário, ela desarma aquela pessoa que nos ofendeu. Ela desarma o nosso inimigo. O ódio que ela nutre por nós se transforma em espanto, se transforma em admiração. Pomba, quanto mais eu bato nessa pessoa, no bom sentido, mais a pessoa faz algo de bom para mim. Isso significa que o bem que nós estamos fazendo a essa pessoa já está atingindo o seu íntimo. Ela está percebendo. E vai chegar um momento que ela vai parar, vai. É a mesma coisa. Quando nós vimos, ouvimos, ou nos deparamos com uma criança birrenta. Se nós começarmos, como se diz aí fora, bater de frente, aí não tem jeito. Aí ele vai continuar a pirraça. Mas se nós deixarmos de lado, ou passarmos a cantarolar, ou até conversar, essa criança pode
quiçá, continuar. Mas um pouquinho só, ela vai se cansar. É o silêncio. Fazer o silêncio, meus irmãos. É o silêncio. O silêncio é o maior remédio. Então nós vamos agora, meus irmãos, adentrarmos, propriamente dito, o termo paciência. Vamos trazer aqui, talvez umas 15 a 20 colocações a respeito da paciência. O que é a paciência? É essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Ela nos auxilia a suportar com calma todos os nossos aborrecimentos. Outra colocação, a paciência nos leva à benevolência, ou seja, à prática do bem. A simpatia, por exemplo, atrai o quê? A simpatia. A indiferença engendra o amargor. Quer dizer, se você é indiferente com seu irmão de jornada, por conseguinte, ele será também. Porque é como diz o Evangelho, nós colhemos aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, nós vamos ter que colher. Se nós semeamos indiferença, nós vamos colher indiferença. Não é o nosso irmão que é indiferente, indiferentes somos nós, que não o compreendemos. E frente a essas situações, muitas vezes nós ficamos raivosos, coléricos. Então nós temos que nos abster da cólera, da raiva, do ódio. A cólera, principalmente, o que é? É o despertamento do nosso ponto que nós não gostamos. Ou seja, dos nossos instintos selvagens. Nós muitas vezes ficamos, meu Deus do céu, um animal, matou animal para isso, aquilo. Né? Mas o homem mata seu irmão por qualquer coisinha. Nós matamos no Brasil, só em acidentes de veículo, mais que a guerra do Vietnã, ceifou vidas. E nós não estamos nem aí. Aqui na nossa cidade, todo santo dia, nós vimos, ouvimos, lemos, é acidente desse naipe, é acidente disso, acidente daquilo, aquele outro. Então, quando ocorre isso, nós começamos a despertar o nosso instinto selvagem, que nós trazemos arraigado. É uma reminiscência das nossas vidas obscuras, ou seja, nossas existências pretéritas, obscuras, que teimam ainda chegar até nós, esses instintos, e nós, pelos nossos desequilíbrios, por não termos paciência, nós fazemos festas com ele. Então, quando nós despertamos esses instintos que estão adormecidos, o homem passa a ser verdadeiramente uma fera. Porque a raiva, a cólera, ela cega-nos. Faz-nos perder a consciência de nossos atos. E na sua fúria pode conduzir ao crime.
conduzir o crime. Quantas vezes nós ouvimos de alguém que cometeu determinado crime e depois se arrepende? Ou seja, quando cai em si, meu Deus, o que é que eu fiz? Mas aí é tarde. A paciência, por sua vez, pode ser considerada uma virtude do sentimento como conquista do espírito. Então é uma conquista do espírito a paciência. A paciência sabe esperar o momento próprio, firmada na irrestrita confiança em Deus, nunca abrindo espaço para a instalação do desespero ou do desânimo enfermiço. A paciência sabe esperar. Quantas pessoas nós temos conhecimentos, amigos nossos, que estão desanimados, tristes, pensando até em ceifar a sua vida, ou seja, cometer um suicídio direto ou um suicídio indireto na ingestão de drogas. Mas se você é paciente, sabendo esperar, você vai se equilibrar, você vai ficar calmo, você vai saber o momento certo para agir. Alguém irá te auxiliar, um familiar, um amigo, um livro, uma música, mas é preciso ter paciência. Uma palavra amiga, às vezes, através do telefone, através de um telefonema, pode solucionar problemas que nós não temos condições de mensurar. Antigamente, não muito longe, nós tínhamos o telefone de fio, que muitas pessoas que são nostálgicas não aceitam a era moderna, né? Acontecia muito, alguém ligava ao meio-dia ou num determinado horário, fulano de tal, telefone para ti. A gente tinha que levantar, você ia atender, né? Porque era fixo. Nós respondíamos, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Quantas vezes nós fizemos isso, não é, meu irmão? Mas nós não sabemos o que está do outro lado. O que está acontecendo? E uma palavra nós podemos apagar o desânimo, o desespero. O desespero é terrível, o medo, meus irmãos, o medo. Porque a paciência harmoniza e inspira o ser a tomada de atitude diante dos desafios. Muitas vezes nós estamos numa situação, não sabemos o que fazer, seja em que situação for, na casa, no local de trabalho, na rua, ou até perdido num grande centro, no trânsito. Nós paramos e tive uma ideia. É por aqui, essa é a solução. Você não teve ideia de coisa nenhuma, porque nós não temos nada mesmo. Então, um amigo espiritual nosso, ou um espírito trabalhador que ali se encontra, através da inspiração, da intuição, diz, meu irmão, vai por aqui, faça isso, faça aquilo. Então, isso eu tenho uma ideia. Mas é preciso que nós sejamos centrados. Aquilo que nós falamos no início. É preciso que nós estejamos sintonizados com Jesus. Porque não adianta nós chegarmos. Jesus, Jesus, me ajude a Jesus. Jesus não vai. Jesus não é nosso pajem.
Jesus auxilia, ajuda, sim. Mas é preciso que lembremos aquela colocação evangélica que diz: vinde a mim todos vós que sofreis, estiverem cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o que significa isso aí? A prática das virtudes. Isso é ir a Jesus. E para a prática das virtudes, né, meu irmão? Não é fácil, mas é necessário que lutemos todo dia. Porque a paciência aguarda. A paciência não reclama, ela aguarda pacientemente. A paciência é generosa, é gentil, é enriquecedora. Ela conforta e mantém a pessoa sóbria, discretamente. Podemos dizer que a paciência não censura quem quer que seja. A paciência não injuria ninguém. A paciência não revida o mal por mal, nem se ensoberbece. Parece que estou falando aquilo quando Paulo escreveu a carta a Coríntios, né? Que o amor é tudo isso. Porque a paciência inspira humildade ante a grandeza da vida. Nós temos que ser humildes frente a Deus nosso Pai. Nós temos que nos curvar frente à beleza de uma pétala de rosa. Porque mesmo amassada com as nossas mãos egoístas, essa pétala continua a instilar perfume. Ela não revida. Então temos que ser humildes. Humildes para com a natureza. É ser pacientes. Plantamos algo no nosso lote, no nosso terreno, nossa chácara, nossa fazenda. Nós vamos ter que esperar. Se nós plantarmos um pé de milho, vamos ter que esperar. Pé de jabuticaba, nós vamos ter que esperar. Uma flor. Todos eles têm seu ciclo, mas todos irão produzir no momento certo. E eles sabem esperar. Mas nós não. Hoje nós estamos nos envenenando todos porque não sabemos esperar. Aqui, quem tem mais de 50, 60 anos, exceto quem está fazendo a palestra, né? Sabe quanto tempo era necessário para se deliciar o franguinho do domingo? Era meses, né? Meses. Hoje não. É 30, 40 dias, nós temos aí. Não sabemos esperar. Nós vamos às frutarias e mercados, as frutas hoje não têm mais o gosto que tinham ontem, porque nós aceleramos o processo de amadurecimento, porque precisamos vender. Não, meus irmãos, a natureza é natureza, ela tem o ciclo. Se nós alterarmos, teremos problemas ali na frente. Então nós temos que ter paciência, meus irmãos, temos que ter paciência. Se um pé de mamão leva 1 ano, vamos esperar 1 ano. Por que nós vamos fazer 8 meses, colocarmos não sei o que lá, para que haja aceleração? Nós somos envenenados, nós sabemos o que acontece com o feijão. Feijão é para isso, é veneno para isso, é veneno para aquilo, é veneno para aquele outro. E nós
que é que nós fizemos? Paciência é vida em desdobramento, crescimento. Jesus se fez o modelo da paciência. Pôncio Pilatos, covardia. Anás, Caifás, o que eles foram? Pusilânimes. Eu não sei. Anás não reencarnou ainda, meus irmãos. Está nas furnas abissais há mais de 2000 anos. E quem sabe o que significa as furnas abissais? Seguindo, paciência é a espera sem revolta, até a realização daquilo que mais nós desejamos alcançar. Nós desejamos passar num concurso, nós desejamos cursar uma faculdade, nós desejamos, enfim, desejamos um emprego. Tudo nós desejamos. Que o seu time de futebol seja campeão, que o seu time de futebol não seja rebaixado para a segunda divisão. Tudo nós desejamos. Tudo nós desejamos. Mas nós temos que saber esperar. Eu estou esperando há 43 anos ser campeão brasileiro, mas estou esperando. O que eu vou fazer? Temos que saber esperar. Paciência é saber ser tolerante. Tolerante. Quantas vezes nós vimos nos programas de televisão, e esse artista já desencarnou, ele dizia assim, tolerância zero. Tolerância zero. Paciência é saber compreender os motivos que levam alguém a tomar certas atitudes que possam nos prejudicar. É difícil. Mas nós temos que saber compreender por que tal coisa está acontecendo contigo. Há poucos dias ocorreu um fato, eu não estou aqui para contar a história minha, não, de jeito nenhum. Mas há poucos dias ocorreu um fato comigo, e a benfeitora espiritual, ela disse assim, irmão, que tristeza é essa para mim? Que tristeza é essa? Nós temos dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo, que é a tristeza material, e a tristeza espiritual. E nenhuma das duas situações, restar triste, vai resolver o problema. Isso aí nós podemos encontrar na obra Coragem, psicografia de Chico Xavier, e nas obras que Emmanuel também psicografou. Isso fala das duas tristezas. Então, não adianta escolher essa ou aquela. Nós precisamos escolher aquilo que não nos trará a tristeza. E eu cheguei à conclusão que quem estava errado era eu, e disse, vamos virar essa página e vamos tocar. Porque se é alguém que tem que resolver o problema, sou eu. Não são vocês que estão aí que vão resolver meu problema. E nem eu vou resolver de vocês. Somos nós que temos que tomar o nosso posicionamento. Somos nós que temos que direcionar o leme do nosso barco. Se nós vamos para alto mar, ou nós vamos para o Porto Seguro.
Então, paciência é saber mover os braços buscando soluções, sem desistência da luta, sem esmorecimento, sem nos deixarmos vencer pelo desânimo. É esse ácido que corrói a nossa alma, chamado desânimo. Então nós temos que, se possível, todo dia, estar alegre, estar agradecido pelo dia que Deus nos oferta, agradecido pela proteção de Jesus e seus benfeitores, e trabalhar. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar qual é o limite do trabalho. Qual é o limite do trabalho? E os benfeitores responderam: até o limite de suas forças. Claro, nós entendemos perfeitamente o que significa isso. Paciência é saber reconhecer as nossas forças e nunca desistir. Nós sabemos o que nós podemos e nós devemos fazer. Paciência é saber buscar a antecipação da vitória e não da derrota. É buscar a vitória e não da derrota. Ah, não tem mais solução para mim. Não tem mais solução para mim. O que é isso? Existe solução, sim. Há muitos anos que eu penso em trazer para a reflexão o ponto que trata sobre a eutanásia. Me chama muita atenção esse ponto. Mas, vou abrir um parêntese, tinha um médico, não vou dizer o local nem nada do país, tinha um médico que tinha uma filha com uma doença sem cura à época. As dores dela eram atrozes, ou seja, doía às 24 horas. E passou um ano, e passou tempo, e o pai, em desespero, não havia solução, pensou na solução mais fácil. Eu vou praticar a eutanásia. Vou aplicar uma injeção e mato minha filha. Aquilo que o mundo fala aí, a morte suave. Não vai sentir dor. Numa certa manhã, o pai levantou, não sabia mais o que fazer, segundo ele, pegou a injeção, aplicou na filha, e quando ele estava tirando a agulha, bateram na porta da casa. Era um mensageiro dizendo: doutor, descobriram o remédio para a doença da sua filha. Não há o que dizer, Então, pensar sempre na vitória e nunca na derrota. Porque a inspiração do alto sempre vem. Trago aqui um resumo praticamente em 4 linhas. Com paciência a agressão passa. A dificuldade muda de lugar. O problema se resolve. O sofrimento se transfere. As incompreensões se aclaram. As lutas se pacificam e o amor triunfa.
Impaciência é um vício grave. Nós dizemos muitas vezes assim, não aguento mais, eu perdi a paciência. Não é assim só? Perdi a paciência e pronto. E eu aprendi que ninguém perde a paciência, porque nós não perdemos aquilo que nós não temos. Você só perde aquilo que tem. Então, a impaciência é falta de caridade para consigo mesmo. Por isso que Jesus afirmava: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Um dos esclarecimentos desse versículo. Isso quer dizer que o homem sereno, calmo, paciente, tolerante e compreensivo desfruta do privilégio de mais extensa vida no corpo. A pessoa serena, pacienciosa, calma, compreensiva, tem mais tempo de vida aqui nessa existência. Conto aos irmãos, nesses minutos que restam, uma história sobre o que nós acabamos de ouvir aqui. Abre aspas. Jerônimo, o benfeitor espiritual, falava pelo médium, com grande acerto, e continuava: o suicídio indireto é muitas vezes praticado pelos cultores da intemperança mental, ou seja, do nosso desequilíbrio. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge a rodo. A sessão terminou e todos exaltaram, comentaram a excelência dos conceitos ouvidos. E Fraga é um trabalhador da casa. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou risonho: tão bons conselhos, tão bons conselhos. Fecha aspas. Talvez muitos dos inúmeros irmãos que aqui estão dizendo isso. Tão bons conselhos, né, Sari? Tão bons conselhos. É a mesma coisa. Aquilo que eu acabei de falar até agora, tão conselho, tão bom. E o que Fraga diz? Muito bem. Continua a história. No outro dia, porém, o mesmo Fraga, entre os livros do escritório, no calor da tarde, via-se atarantado. Leve mosca zombava dele, procurando-lhe a calva. O zeloso contador tentava alcançá-la com um tabefe, né? Aqui e ali, mas nada. E castigava improficuamente a si mesmo. Então a mosca vinha, você batia, e dava tapa na cabeça, e isso, inúmeros. Sentindo que ela se alojava, a mosca sentava, né? Sentindo que ela se alojava, provavelmente pela 20ª vez, entre os seus raros cabelos, bateu fortemente no próprio crânio. Deu uma pancada. A pancada, no entanto, fê-lo cair. Ele acabou caindo. Socorro, aflição, ocorrera a ruptura de vaso importante no cérebro. E Fraga, poucas horas, se viu desencarnado. Quando acordou, espantado, no regaço, no colo, né, do piedoso Jerônimo, benfeitor,
ao conhecer a própria situação, gritou afobado: e agora, meu Deus, que fazer? O amigo espiritual, Jerônimo, todavia informou calmamente: você já se encontra fora do corpo de carne há 2 meses, mas apenas agora toma acordo de si. Acordou. Diz os benfeitores: já estudamos seu caso. Aqui que chama atenção. Aqui chama a atenção do benfeitor. Você, quer dizer, Jerônimo falando para o Fraga, você estava avisado quanto aos perigos da impaciência. E caiu. Mesmo assim, no conto da mosca. Suicídio indireto, meu caro. Suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto dos homens. Então, antes de desencarnar, ele tinha mais 11 anos. Aí, Fraga, desesperado: e agora? O que faço? O benfeitor esclareceu: já expliquei o problema aos nossos maiores. Pela via correta, pela vida correta que você levou, de certo não merece o pavor das regiões abismais. Mas também não está habilitado para subir. Ficará aqui mesmo. O Fraga não sabia mais o que fazer, E disse: aqui? Onde? Indagou Fraga, assombrado. Jerônimo disse: no hospital onde estamos. E Fraga teimando: com que fim? O benfeitor: ajudando os enfermos. Nova investida. E fazendo o quê? Sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente: aprendendo a ter paciência, você ficará algum tempo a espantar moscas. Esta é a história. A paciência é tudo. Por isso eu agradeço o sem número de encarnados que estão aqui, e os desencarnados não temos condições de dizer quanto. Agradeço, sim, a paciência de tê-los conosco para estudar essa lição evangélica que disse Jesus: bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Então, meus irmãos, se nós hoje, antes de virmos aqui, nos desequilibramos, a partir de agora, vamos fazer o esforço necessário para não abraçar mais esse vício tão ruim para o nosso espírito, para o nosso corpo físico. Procuremos ser bons, procuremos ser calmos, pacienciosos, não revidarmos, não sejamos covardes que nem Pilatos, e muito menos pusilânimes como Anás e Caifás. Mas procuremos cada dia sermos melhores, que hoje sejamos melhores que fomos ontem, e que amanhã sejamos melhor ainda do que hoje. Agradeçamos a Jesus por essa oportunidade e por tudo que nós
recebemos. E se não recebemos, tenhamos a calma necessária, a paciência necessária, porque tudo passa. Tudo passa. Que Jesus nos abençoe e que possamos, caros irmãos, ter uma noite feliz e, ao retornarmos aos nossos lares, de mãos dadas com Jesus e nossos benfeitores, sejamos arautos desse evangelho maravilhoso do Mestre de Amor. Jesus espera de braços abertos. Façamos nossa parte e com certeza todos nós encontraremos aquilo que nós procuramos. Que a paz e o amor de Jesus permaneça com todos, não somente hoje, mas sempre, que assim seja.